Shavuot, a gente volta depois dessa viagem, né, no Brasil, voltar das aulas e ter vocês aqui nas minhas aulas, para mim um zehut, um mérito muito grande. Acreditem que é, não é vocês que ganham, é eu que ganho. E a gente está estamos fazendo o estudo da Torá. E quando a gente estuda a Torá, e a Torá é o único meio de mudar a pessoa. Existem duas coisas certas nesse mundo, né? Uma é a morte. E a outra, eu agreguei hoje, eu falei para o meu grupo de pessoal que eu dou aula em italiano, é o estudo da Torá, que é a Torá que é do chá. As duas coisas certas nesse mundo. A morte, a gente vai morrer, vai prestar contas a Kadosh Baruch Hu, até os 120 anos, das nossas missões, das nossas shibikut, das nossas missões aqui nesse mundo, e consertar os nossos tikkuninhos. Mas a Kadosh Baruch Hu deu a Torá que é do chá. A Torá que é do chá não está além dos mares, não está nas montanhas, não está no céu, não está embaixo da terra. A Torá está aqui, está aqui. Então, Baruch Hashem, olha que coisa bonita, a gente tem o Zoom, tem o YouTube, tem... Essa geração é maravilhosa, porque a gente pode usar essa tecnologia e outras para difundir a Torá aqui do chá. Imagina a nossa vida antes dessas tecnologias, como era difícil. Às vezes ia um livro lá de São Paulo, ou de Lisboa, ou dos Estados Unidos, né, que era caríssimo, ou a gente tinha que aprender com alguém que tinha em Rio, São Paulo, que ensinava, pagava até um pouco mais caro, e quando não tinha, a gente tinha que rezar. Então, hoje em dia, Baruch Hashem, graças a Deus, a gente tem isso, e é um sinal, é um sinal da Geulah. O que a Kadosh Baruch Hu quer para a gente? Alguém já perguntou para si mesmo o que a Hashem quer para a gente? O que a Hashem quer para você? Qual é a tua missão? O que a Hashem quer? Que vocês sejam pessoas boas, pessoas que estudem a Torá, que abracem a Torá, sejam Yehudim Tovim, sejam judeus bons. Se ainda não é judeu, tem a alma, eu sempre falo que a alma é judia, porque é só loucos que, que ou a alma não é judia ou é louco, tem que ser internado. Porque não, ninguém no mundo onde o antissemitismo é tão grande vai querer usar um kippah ou se apresentar como judeu. Então, a alma começa sempre da alma para que no final venha terminar um processo num Beidin Kasher, conforme a Allahá, conforme todas a forma que a Allahá e a Torá nos orientam. Eu vejo muitas pessoas querendo nessa geração se converter ao judaísmo. É um fenômeno. Talvez esse fenômeno só se repetiu no período da saída do Egito, talvez quando Davi e Shlomo, o rei Salomão, né, quando o império dele estava grande, as pessoas queriam se converter, a pergunta é por interesse ou não, mas a gente vê que nesse período a gente vê muitas pessoas se aproximando do judaísmo. É um fenômeno. Talvez seja porque a gente está próximo da redenção do povo judeu e Hashem, na sua infinita misericórdia, traz as almas desse mundo, as klipot, noga, que vem do mundos mais elevados. Quando Deus fez o mundo, ele separou algumas almas e essas almas ficou reservadas e essas almas foram liberadas somente quando veio o primeiro Sheli, a primeira pessoa que pregou o monoteísmo, Abraão Avinu. Diz a Torá que ele ia buscar as pessoas para trazer a Torá. Né? Ele, naquele período, não era judaísmo. Então, podia se fazer como se fosse um proselitismo. Trazer uma pessoa, sair do politeísmo, da Vodazará,
para o monoteísmo. Então, Abraão Avinu começa nessa situação. E quando a gente vai receber a Torá Kedushá, a gente vai ter a Halahá, que vai dar o conceito do povo judeu. Embora existam muitas discussões, é importante saber o que é a nossa missão aqui. Qual é a nossa missão? Ser bons pais? Quando alguém dá uma alma, quando a Kadosh Baruch Hu dá uma alma para você, como filho ou filha, essa é parte de uma shlichut, uma responsabilidade muito grande. E principalmente quando uma criança nasce fora da terra de Israel. Embora em Israel é complicado. Embora tenha lugares que tenham muita Kedushá, toda geração tem seus desafios. Então, um pai, quando tem um filho, ele não pode, de forma alguma, deixar de orientar esse filho, de instruir esse filho. Dizer, eu vou e deixo meu filho para depois vir buscar. Não. E eu tenho aprendido muito com isso nesses quase 8 anos ensinando. Começando lá em Portugal e em Israel, pessoas que vieram, que começaram aqui com vocês nas aulas e hoje vieram para Israel, já estava lá na boca, já estava próximo e independentemente das suas dificuldades, largaram tudo e hoje largaram o judaísmo. Estudaram 5 anos, entraram dentro de uma yeshiva, viram, tiveram a oportunidade de quase terminar o processo e largar. E eu não fico triste, porque realmente faz parte dessa Nisayon, desses testes. Para uma pessoa se converter, geralmente a gente fala que ele precisa passar por 10 testes. Como Abraão Avinu passou 10 testes, uma pessoa tem que também passar por 10 testes. Agora, quais são os testes eu não posso dizer, porque isso é particular. E talvez esses testes venham como um fogo que vá tirando as impurezas, para ver realmente se aquela pessoa, depois da conversão, ela vai continuar a Torá e Mitzvot. Que é muito fácil. E eu tenho vários exemplos. Dentro da Yeshiva tinha um rapaz que se vestia de Haredi, de ultra-ortodoxo. E ele usava kippah, Haredi, um chapéu Haredi, peiot, capota, a roupa toda, né? Rezava como um bordo, né? Lá do Nordeste. E aí era muito marmid, muito mais rígido, mais rigoroso e tudo. Ele estava no processo de conversão. Passou 2 anos dentro de Yeshiva, né? Frequentando o mundo racídico e tudo. A primeira coisa que ele fez depois que se converteu na Rapanut, depois foi para Benevac, se converteu no meio racídico. Depois que ele terminou, ele pegou a tão sonhada carteira israelense, né? Ele é cidadão israelense, sabe a primeira coisa que ele fez? Tirar o chapéu, a kippá, a capota, deixou pendurado atrás da porta e sumiu. Sumiu. Algumas pessoas viram ele em Tel Aviv, outras pessoas deixaram. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que o mais importante não é a veste, né? Existe uma expressão que não é o hábito que faz, mas não é o hábito que faz o judeu, é o que é por dentro. Então, eu sou muito tranquilo nessas coisas de quem vai ser. Às vezes as pessoas se apresentam muito Haredi, muito da Teleumi, isso para mim não é importante. O mais importante, que isso que eu falo, os rabinos, eles buscam o que a pessoa está fazendo, o que ela está aprendendo, o que ela é por dentro, que o judaísmo ela vai ficar. Porque depois de
depois de se converter, sabe quantas, aqui em Israel, já foi feito esse estudo e também na Itália, de 100 pessoas, quase de 100% das pessoas se convertem, só 40% continua cumprindo Torah e Mitzvot. É muito sério isso. Muito sério mesmo. Pessoas que vêm e aí vai botar em xeque, né? Vai botar em xeque o Beidin, tá? E isso seja o Beidin de Benebrak, Gabriel, seja o Beidin da Rabanut, seja o Beidin de Gush Etzion, ou de Munster, nos Estados Unidos, ou de Miami, ou de Londres, seja qualquer Beidin Haredi ou religioso, se a pessoa se apresenta aqui em Israel, perante o Beidin, vestida de ortodoxo, a mulher de saia, que Sui Rocha está casada, e aí ela vem, se converte, aí volta para sua comunidade, e depois começa a ir para a sinagoga de carro, começa a incentivar conversões reformistas. O que vocês acham? Essa conversão que ela fez, uma conversão ortodoxa, ela foi uma conversão verdadeira? Não foi, não. Não foi, Uhum. não. Não, Não, não. eu quero ouvir O Shulchan Aruch, vocês. assim, o Fala. Shulchan Aruch fala a Kol Efirot, né, a Dayan, tudo de acordo com o que o juiz vê, né, o Dayan vê. E Uhum. o Shulchan Aruch fala que mesmo que a pessoa volte depois a fazer coisa errada, a conversão dela ainda foi válida. Só Muito que, bom. Bom, naturalmente, é uma pessoa que, enfim, Baruch é, Hashem, Gabriel está aí. Baruch Hashem, seja bem-vindo, Gabriel. Você soma. Baruch Hashem, Gabriel Babensu, o tio dele, um tzadik, um bem Torá, está aqui na terra de Israel, Bezat Hashem, que ele for Lemar, que ele possa ser uma pessoa focada só na Torá. Porque quando ele está focado na Torá, ele é ele é uma pessoa maravilhosa. Então, que ele fique só focado na Torá. De coração, falo isso e transmita isso para ele, Gabriel. O Gabriel está falando uma coisa super correta, né? Existe uma expressão que a gente fala Baal Teshuvah. Quem já ouviu falar? Baal Teshuvah. O que que significa? Vamos tomar nota. Tem gente de vários níveis aqui na sala, então a gente tenta nivelar, fazer um nível. Como é que fala em português? Fazer um nível para que todos possam entender, Equilibrar. equilibrar Equilibrar. todos os níveis. Então, quem Eu tô tiver. no básico. Então, do básico, água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. Então, hoje o básico é esse para você. Daqui a um ano o básico não vai ser tão básico. Você vai olhar para uma outra pessoa que está abaixo e vai dizer pobre, mortal, ainda tem que estudar bastante. Estou brincando. Mas é assim, a vida é assim, a gente tem que estudar. Dentro de uma estivá, você vai entrar lá, você vai encontrar também pessoas que estão olhando para o tempo, tá, não está entendendo nada, e tem pessoas que já estão mais elevadas. Mas se a pessoa se dedica, estuda, ela vai aprender, tá? Então, Baal Teshuvah, vamos lá escrever. Como é que se escreve Baal Teshuvah? Baal Teshuvah. Baleia Techuvá. Baal Teshuvah. Isso. Balei Teshuvah, com I no final, né? Balei Teshuvah. É, retornar em arrependimento, retornar para Kadosh Baruch Hu. Agora, como é que se faz uma pessoa que Hassi Shalom deixou de ser religiosa? Uma pessoa Alguém normal? sabe? Não, Yotzei uma pessoa que é Betzelah, religiosa, que está em Benebrak, que está no kibbutz, Tati, tudo, ela cumpria Shabat, mas ela agora largou a capa, ela largou tudo, soltou a franga, vamos botar essa expressão. Para os evangélicos que ficou desviado, né? Essa expressão. Lá no catolicismo chama herege. Agora, como é que fala no judaísmo? Olha, a gente tem que aprender nossas Yotzei, expressões. Mumar, Como é que fala aí, ô Gabriel? Você conhece? Israel Mumar, não é assim que aparece no Shulchan Aruch? Mas eu estou falando uma linguagem mais popular.
Yotze Bexeilá? Ah, estamos aqui, um rapaz certo. Então, já que você respondeu a pergunta, aí explica o que que é isso. É um trocadilho que o pessoal costuma fazer, porque Rosário Bichuvá é a pessoa que volta em arrependimento, mas é uma palavra moderna para resposta também. Aí o pessoal fala Yotze Bexeilá, ou seja, sai para perguntar. Não? Trocadilho na linguagem popular, não é isso? Agora vamos lá escrever no grupo para os nossos amigos que estão aprendendo agora. Já que você respondeu tudo direitinho, eu queria que agora você fosse lá no grupo e escrevesse todas essas expressões, Baalei Teshuvah e Rosele Besheilah, pessoas que saem da Dat e se tornam Hironi. Hironi em hebraico é seculares. Seja aqui em Israel, seja na Galut, é muito importante a gente entender essas expressões, porque, de fato, elas existem. E é natural do ser humano. Até mesmo aquelas que saem para fazer perguntas, elas voltam até os 120 anos, quando vão fechar os seus olhos. Porque ninguém sai daqui sem fechar a conta e passar a régua. É muito importante a gente saber dessas dificuldades. Por isso, uma pessoa que vai se converter ao judaísmo, ela precisa estar super preparada. Por que que não se faz conversões em comunidades no norte do Brasil, em algumas? Porque conversões ortodoxas? Porque a comunidade não tem rabinos. Estatisticamente, seja no Brasil, seja na América Latina, na Argentina, tá aí a Rita que está lá na Argentina. Onde na Argentina, onde tem um judaísmo mais forte, Rita? Olha, na verdade, é em Buenos Aires e em Córdoba. Buenos Aires e Córdoba. Mas a E capital do Córdoba. judaísmo na Argentina é Buenos Aires. É Buenos Aires, é. Agora, onde tem comunidades pequenas, a maioria das comunidades são atendidas pelos movimentos liberais, conservatórios. São. A Então, maioria é Massorti. o que que você vai ter lá? Assimilação. Problemas seríssimos. E, Eu frequentei, até perguntei para o senhor, eu deixei de frequentar, porque realmente eu fiquei chocada com os costumes diferentes que tem. Fazem um monte de coisas que não têm que ser feitas, mas sei lá. Então, não sou ninguém para julgar. Eu falei assim, pô, não é isso não é mesmo isso que que eu você quer. Agora, a quero. pergunta é, se eu tenho só essa comunidade, onde o líder religioso, o Baal, Coré, o Hazan, o Shelia Tzibu, ele pega carro em Shabbat. Desculpa, eu estou meio harif, eu estou meio pimentoso, mas vamos usar a questão da Allahá. Essa comunidade, eu estou preparado para escutar a tefilá dele, do Shelia, ou não? Ó, a gente está preparado para escutar. Não, eu estou dizendo, Não. essa tefilá vai ser Ela é reconhecida. diferente. E é muito diferente. Não estou Ela falando é muito. do movimento, porque tem, às vezes, comunidades Não, assim, não, não, não. Porque eu assisti, até que eu perguntei para o senhor, e o senhor falou comigo, eu assisti, eu fui várias vezes, e realmente os ensinamentos são diferentes, a tefilá é diferente, o modo, tudo muito é bom. diferente. Rita, deixa eu só agora com o pessoal, juntos, analisarmos. Eu quero saber das pessoas aqui conforme a Allahá, conforme a Torá Kedushá. A gente não tem outro livro que vai ser meio termo. A gente tem a Torá Kedushá e temos as Alahot. A pessoa que pega o carro em Shabbat, ela pode ir para a sinagoga rezar, mas ela pode ser
Shelia Tzibu, ela pode ser Baal Koreh? Quem pode responder isso para mim? O Shulchan Aruch, se não me falha a memória, em ele Beit Knesset, fala que toda pessoa que for escolhida para ser Sheliach Tzibur, casando, ela tem que ser uma pessoa que cumpre as mitzvot, porque, enfim, é como se ela fosse a pessoa que apresentasse as rezas da congregação perante a Hashem. Então, ela precisa ser uma pessoa de conduta ilibada, presume-se, né? Agora, se a pessoa ela não pega carro em Shabbat, ela mora do lado da sinagoga, mas ela não come caché. Ela cumpre Shabbat, mas ela não come caché. Ela pode Aí ser. é a mesma coisa, tipo assim, Ah, é a mesma coisa, não? coisa. Então, quando, por exemplo, uma pessoa que está solteira, ela pode ser Shelia Tzibu? Lechatchila não, Bediavad, se não tiver outra pessoa, se não me engano, pode, né? Então, responde, fala, traduz o que é essa expressão. Tá, desculpa, a priori, né, Lechatchila, a priori. A priori ela não deveria ser, mas se não há outra pessoa que possa executar essa função e só sobrou ela, entendeu? A Ela posteriori pode. faz, senão. Agora, uma pessoa que é Baal Koreh, e ela está lendo a Torá, sabe, o Sefer Torá, e aí eu vou ser mais complexo nessa questão de conversão. Eu estou numa comunidade onde há conversões reformistas, Massoroti, e conversões que são ortodoxas. E começou a tefilá, não tem minyan, tem conversões reformistas. E aí saiu o Sefer Torá. Qual é o papel de uma pessoa que é Shomer Mitzvot? Ela vai poder subir a Torá, mesmo que aquelas pessoas que estão ali são alaricamente... É lógico essa pergunta, né? Mas como é que você deve se comportar nesse período? Para não ser convidado a subir a Torá. Alguém sabe responder é difícil, né? Pergunta difícil. Pergunta difícil? Não, não é difícil. Não sei. Vamos pensar assim. As mulheres não vão ter problema porque a mulher não conta menino, mas para o Sefer Torá, né? Então, nem para outras coisas. As mulheres estão paturradas, estão liberadas dessa obrigação. Se dentro da Kehilá você sabe que tem 10 judeus, seja de mãe de pai ou de mãe, ou uma pessoa que fez uma conversão ortodoxa, e os outros 40 são reformistas, você pode subir na Torá. Isso já tem uma situação. Agora, se essas pessoas vêm para a sinagoga de carro, de ônibus, ou vêm com o celular no bolso, ela fez aquilo be'ahida, ela fez em particular. Independentemente, só vai ser mais problemático que ela tocou o telefone no celular na sinagoga e ele atender. Aí aquela pessoa já está explícita, então aquela pessoa não, ela já está meio separada. Agora, se ela foi be'ahida em particular, o Rabato faz muito isso, tá? Vista grossa, vai assunto, porque ele entende que na galuta é problemático, então vai dar legal. O grande problema aqui, o que vai ser? Alguém consegue me entender? Qual vai ser o problema? O problema é se vai poder fazer ou não. Não, tá, tem 10 judeus, alarricamente. Tem 10, Mas qual, qual, alargicamente. qual é o problema Mas, dessa mas situação? o Bruno está falando que, que a conversão
ela é válida, quer dizer, ou seja, não vai ser o momento de você discutir se ele vai completar ou não, Não, ou não, se ele vai. nesse período não tem que discutir. É prático. Não, A coisa é prática. Eu sou um Shomer Mitzvot. A minha obrigação como um rabino ortodoxo é ensinar vocês a serem um Shomer Mitzvot. Então a gente está brincando aqui. Eu não tenho essa eu intenção. não, eu acho que não pode. Não pode. Vamos pensar o seguinte, gente. Se tem 10 judeus, alarricamente, eles entraram quietinho, o telefone estava no silencioso. Isso acontece em São Paulo, Rio, Nova York, Lisboa, Madrid, aqui em Israel também. Tá? Não é uma coisa particular de uma sinagoga só. O grande problema é o Baal, Coré e o Shegetzibu. É muito sério. Porque qual é a função do Baal, um Baal Coré e um Shegetzibu? Representar o Kahal. Todas as tefilot daquele Kahal, que eu não sei ler e rezar. O que é um Baal Teshuvah? Um Baal Coré, um Sheretzibu? Ele é um enviado para representar as nossas tefilot. Não é verdade? Concordam comigo? Então, se você indica uma pessoa que o mesmo nível está igual ao teu, que vende, Hassi Shalom, de uma pessoa que vende carro, tá ajudando? Não, Não. não. Então, Acho que não. vamos lá. O Gabriel falou da questão se uma pessoa casada, solteira. Agora, se aquela pessoa, isso foi polêmico, chegou lá na sinagoga e ela mora num lugar onde é muito quente, tem assalto, e ela pegou o carro e ela veio rezar, e discretamente entrou, né, e foi rezar. E aí não tem uma outra pessoa que saiba rezar e ela conhece essa coisa, ela pode ir lá rezar? Sabendo que o nível dela é melhor de alahá do que a geral. O que você acha, Gabriel? Nesse caso eu não sei o que responder. Sei lá, né? Pergunta, né? Marloquet, né? Agora, a pergunta é, tem 10 judeus. E aí, a Torá também fala que sempre quando tem judeus tem que sair Sefer Torá em Shabbat. Veja bem, não estou sendo reformista. Halila. Eu estou falando em dilemas. Esses dilemas chegam com os rabinos. Né? Quem consegue me dar uma... Eu quero ouvir vocês, é muito importante ouvir vocês. Porque isso... Eu tenho um exemplo. Não tinha minhã no Shabat passado, não sei se foi no Shabat, vamos lá que foi no Shacharit. E o Hakan já tinha feito 13 anos. E estava faltando alguém para completar minha, só um. Aí alguém falou assim, o Hakan, ele pode completar a minha. Aí teve uma pessoa que falou que não. Aí o rabino falou, não, ele pode, porque ele já fez os 13 anos. Lógico, depois ele fez o Brit Milá, tudo bem. Mas aí ele completou a minha. Mas Calma. aí ele é Olha, vamos ultra-ortodoxo, pensar é o seguinte. diferente. Vamos pensar o seguinte. Minha é outra coisa. Você tem 9 pessoas. Você tem uma criança de 12 anos, vai fazer bar mitzvah, pega um Sefer Torá, dá para ele e conta minha. Eu estou tentando achar uma brecha para nossa vida na galuta, que não é o que a gente passa aqui na tradição, não. Ah, não. Eu estou Bom, dizendo na para Galo, manter aquele chá de Shabbat,
manter, não estou dizendo que eu estou concordando com os movimentos que sejam, mas eu estou tentando manter a Kedushá de Shabbat lá ricamente. Né? Então, são sheilot, são perguntas. E essas perguntas, não pode dizer está proibido. Por isso a gente tem os nossos Não. sábios, tem os nossos rabinos, nossos posquim, que essa pergunta deve chegar para um posek alahá. Se o posek alahá falar, não, realmente, o estudo da Torá, o Sefer Torá tem que sair daquilo lá, então faça de uma forma que be'achid. O que é? Discreta. Que as pessoas não vejam Então, que pode você... fazer. Presta atenção. Que as pessoas não vejam que você está profanando o Shabat. E aí, be'achid é diferente que be'tzibur, público. E também pela questão a questão de Shabat tem um outro contexto, tem as alahot de Shabat, tem todas as coisas. Por isso, essa pergunta não é 1 mais 1 que é 2, deve ser consultado um posek alahá, um rabino que entenda a problemática, entende? Se o rabino for mais marmito, ele vai dizer, em casa. Mas até quando um judeu tem que ficar sem a leitura da Torá? Vamos lá, Gabriel, Azaf, Samuel. Tem quando? Espera aí, só um pouquinho, Rita. Quero ver vocês. Até quando um judeu pode ficar sem a leitura da Torá? Um judeu não pode morar numa cidade onde não tenha Sefer Não, Torá. não. Caiu, mas também eu acho que eu não saberia tomar essa decisão. Né? Por isso é importante a gente estar aqui estudando. Erave Rav, Uhum. seriam 2 dias? A gente tem não que sei. 2 dias? orar no Yom Sheni, Yom Hamishim e Yom Shabbat. 3 vezes a semana. Uhum. A gente tem obrigação. Na verdade, não pode, né, Rafa? Na verdade, não Hã? pode ler, tá? Mas muitas das vezes a gente também tem que ver a questão, infelizmente que isso acontece. E desculpa se de repente eu vou ofender alguém, mas eu vou falar. Tem, tem portas que são fechadas, então como é que vai ficar? Como é que eu faço? Na minha situação, a gente já Você tem que ir para um conversou, lugar onde tem, se uma porta se fecha, uma janela vai abrir. Se essa porta isso aí, se é o que fechar, você tem que procurar outras portas que vai se abrir. agora, Então é isso que eu vamos estou pensar fazendo. assim, Asaf, vamos passar, uma pessoa que está no processo de conversão, ela tem que estar dentro de uma comunidade. Se a comunidade, por algum motivo que seja, não combina com a Ashkafá, o que é Ashkafá? Linha que você segue, você tem que procurar uma Ashkafá que você segue. Por exemplo, comunidades Masoroti, elas vão ser mais difíceis. Porque elas vão querer um perfil de pessoas. Empresários, ou pessoas que têm condição econômica para a comunidade sempre ter uma condição financeira melhor. Infelizmente, é essa a mentalidade de várias mentalidades no movimento Massoroti. Agora, se é uma comunidade religiosa, o crio de uma comunidade religiosa é saber se a pessoa é séria. Se ela vai cumprir Torá e Mitzvot. E no Brasil, Rio e São Paulo, com toda a dificuldade que tem. E em outros lugares, talvez comunidades que estão emergentes, mas comunidades que têm uma orientação reformista, uma Massoroti, ela vai mercantilizar, vai querer quanto, isso é R$ 1.500,
Você faz a ABC, depois estudam 2 anos, pagando todo mês, depois você vai lá, faz o Baruch Atah, que bom que tá, Shazam, saiu a fumaça, você já é judeu, aí canta lá, Baruch Haba Beshem, e aí você já é judeu local, você só é judeu naquele local. Você sai para a rua, você não vai ser mais judeu, mas naquele lugar você é judeu. Então, se torna um judeu local, municipal, porque até não, distrital, porque você vai para Belém, não vai reconhecer. Se você for para Fortaleza, se tiver uma filial da CIP, vai ser reconhecido. Se for para São Paulo, vai ser. Em Curitiba, vai ser. Então, fica muito regional. Aí, quando chega em Israel, a pessoa chega achando que é judia, chega lá, desmancha como sorrisal. Vai dizer, olha, você não é judeu, você tem que quer ser judeu, mesmo que você tenha cidadania, você vai ter que fazer uma conversão conforme a Allahá, e aí senta que vem a história. Então, é muito simples. Quando a gente consegue entender essa logística, é muito bom. Agora, eu falo num sentido, uma pessoa que já fez uma conversão, ou está frequentando uma comunidade desse tipo, como que ela deve sambar? Vamos botar essa expressão. Estou voltando do Brasil, então eu entendi essa. Eu estou nessa brincadeira. Vim do Rio de Janeiro. Então, deve saber como é que vai fazer. Se não tem outras comunidades, então vai ser complicado. Ah, Rabat. O Rabat não vai aceitar se o Rabat for machista. E aí precisa ter um estudo profundo do que é o Rabat machista, que é 2 linhas do Rabat, que é o Lubavitch, o Rabat, e tem um Rabat, dentro do próprio Rabat vai ter linhas machistas, são ultra. Curitiba, um exemplo bem claro, que eles são tão machistas e tão mais fechados que em Peça eles comem a matzá dentro do saquinho, que raça e shalom, cai um pouquinho d'água, hametz. Então, acabam criando rumbras e são mais marmitos. Então, nesse Não tema, a exagera. gente vai falar mais outra coisa, de conversões. O Rebbe é Mashiach. Então, quando o Mashiach vinha, acabou todas as conversões. Se o Rebbe é Mashiach, então o Mashiach já chegou, então acabou todas as conversões. Então, o que é aqui? Estás a perceber? Me fiz a perceber. Então, vai fechar a porta. Agora, se essa pessoa já chegou com uma conversão e na terra de Israel, no Beidim de Benebrak, um Beidim ortodoxo Mecharim, ou um Beidim de Gush, ou da Rabanut, o Rabat vai fazer vistas grossas, né? É judeu. Entende? Agora, o processo de começo, para ele, não vai ser interessante, porque ele não trabalha com isso. Seja da Etiópia, seja do Quênia, seja de Manaus, seja de Miami, seja de São Paulo. Se tem essa vertente rochirista, esquece. Não, ele não vai ter essa negócio. Para eles vão dizer assim, o judaísmo acabou. Os judaísmos são 10 judeus, e os 10 judeus que estão ali, ele vai tentar fazer o que ele se aproxime do judaísmo. Agora, na cabeça dele, ele vai dizer, não existe Zera Israel. O que é Zera Israel? Alguém sabe me dizer? Zera Israel é a semente de Israel, ou seja, os Não descendentes tem. de Deus, que os avós, os bisavós, são judeus. O pai é judeu. Aí, pela Allahá, ele não é judeu, mas ele tem Zera Israel. A própria Torá fala. Então, é uma mitzvah de bom grado trazer essa Zera Israel para aproximar para o povo de Israel. Então, no Rabat isso não existe. Então, hoje Israel precisa dizer Israel, precisa que judeus venham com o Torá e Mitzvot. Se um descendente quer fazer, faz. Porque isso tem o Panguil. Se não tivesse se não tivesse, fosse proibido, não tinha a Rabanut com o setor de conversão. Né? Então, o que faz a conversão ser boa não é o tribunal, senhores. É o estudo. É a vida comunitária. É as perguntas. Eu não posso ainda para uma comunidade.
Porque os problemas das comunidades também são problemáticos. As pessoas, veja lá, do rabino do Rabad, ele não está preocupado com aquela pessoa, o potencial judeu. Está preocupado com aquele judeu que não está botando tefilim, que não está cumprindo mitzvot. Lindo essa missão. Agora, tem comunidades que atendem. Então, às vezes a gente tem que sair como Lech Lechá, sair da nossa terra, da nossa planetela, e ir para uma terra que a Hashem vai guiar. Seja Ur, Kasdim ou outros lugares, e ali frequentar uma comunidade. Agora, às vezes o convertido ainda não conhece plenamente a cultura e os costumes judaicos. Por isso, antes de criticá-los por algo errado, é preciso lembrar que ele ainda está aprendendo. Muitas pessoas esquecem quanto é difícil abandonar os hábitos antigos e adaptar-se a uma nova vida espiritual e comunitária. Esquece, não existe na Galuta comunidade 100% até na terra de Israel. Aqui, mais fácil. Você sabe falar alguma coisa? Hoje eu fui cortar o cabelo depois que eu voltei do Brasil. Eu evitei cortar o cabelo no Brasil. Sabe por quê? Aqui em Israel, no meu bairro, eu tenho meu barbeiro. E o meu barbeiro, ele é um bem Torá. Ele já terminou quase todo o chás, que é a Guemará. Ele conhece as alahot, Gabriel, de cortar o cabelo. Você senta na cadeira para ele cortar, ele começa a fazer um livre Torá. É os 30 minutos que eu espero que seja mais que 30 minutos. Que eu saio com Hidush, saio com uma coisa boa. E o próprio tocar no cabelo, também a Guemará e a Kabbalah fala que quando alguém toca no teu cabelo, ela pode trazer Gezerot, decretos ruins, se ela tiver uma energia. Por isso que a mulher casada anda com a cabeça coberta. Então é algo muito sério. Vamos fazer o exercício. Eu já fiz isso quando eu ensinei Tahará, para enterrar alguém. Você se lembra? Cada um pega no seu cabelo agora. Faz assim. As mulheres não que estão com o cabelo cobertos, não faz. Mas quando chegar tiver, faz. Ó. Aí você vai escutar um sonzinho. Vocês estão escutando o som? Vocês estão escutando o som porque vocês estão vivos. Não, estou conseguindo escutar. Você não está escutando? Não Estou tem escutando o sonzinho, senhor não? falando aí, não. Estou escutando áudio extra. Hã? Eu estou escutando o senhor falar, mas não estou escutando áudio extra. E a minha internet está muito ruim também. Ou seja, pega tua mão, como fala em português, tua mão. Pega no teu cabelo e faz assim. Você vai escutar um barulhinho. Ah, tá, entendi. Tá escutando? É, Quem tá escutando? Todos estão escutando, né? Barulho, tá. porque vocês estão vivos. Quando vocês, Hassi Shalom, pega no cabelo de uma pessoa que está morta, não tem esse barulho. A Neshama dela já não existe. A energia dela já saiu. Então, dentro disso, a gente aprende que o cabelo é algo que também faz parte da Kedushá. Então, a gente tem um nível. E o meu nível, Baruch Hashem, é ir com o meu barbeiro para cortar com ele. Porque, poxa, coisa boa, que vaidade, né? O cara é um bem Torá. Ele sabe cortar conforme a Allahá. Ele... uma coisa ainda mais, ele está cortando o cabelo de um rabino. Tem um diploma ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Não, meu diploma rabino. Mas, enfim, tem gente que não trata os rabinos como se deve. Estou geniado, como eu falei aqui, tia. Mas é importante a gente tratar os rabinos como se deve tratar, porque eles são bem Torá. E se quem trata mal um rabino, traz Gezeroto Cachoto para ele próprio e para as próximas gerações. Não pelo
a figura do Abraão, mas pela instituição dos sábios, que Deus pediu, escute os sábios. Que Buda Rav, que eu vou dar Rav, que vou dar Orim. Porque, como a gente estudou uma certa vez, os rabinos são como os pais. Então, se encaixa também no quinto mandamento. Então, os sábios, né, mesmo um judeu nascido no povo de Israel aprende gradualmente o caminho da Torá, quanto mais alguém que veio de fora e escolhe aproximar-se da santidade por livre vontade. Os sábios ensinaram que devemos julgar o convertido favoravelmente e ajudá-lo com paciência até que se fortaleça no caminho da Torá. Se alguém o escolhe com vontade e amor verdadeiro, favoravelmente e ajudá-lo com paciência até que se fortaleça no caminho da Torá, né? E o convertido poderá crescer espiritualmente e tornar-se um grande fonte de santificação do nome de Hashem. A minha maior preocupação com todos vocês, porque eu vejo aqui no geral, todo aqui vocês vejam no geral, mas você sabe, é a alegria. Algumas pessoas aqui no meu grupo sabem que eu estive há 2 anos atrás na Etiópia, parece que foi ontem, né? E eu já falei de uma aluna minha, a Hannah, que veio da Etiópia com muito sacrifício, entrou e conseguiu, passou 2 anos para abrir o processo, agora está terminando o processo na Rabanuta. E aí agora chegou a Berer. Eu estou aprendendo os nomes lá na Etiópia. A Berer chegou numa situação para visitar uma senhora que perdeu a filha. Ele conseguiu um visto de 15 dias. 15 dias. Ele mandou, Rabino, me ajuda. Eu disse, como é que eu posso te ajudar? Falei para ele. Como é que eu posso te ajudar? Precisa pelo menos uns 3 meses para a gente correr atrás, para abrir a pasta. Aí eu virei para ele e disse, reza, vai lá no Corte, você está em Israel, vai lá, peça para Hashem. Hashem, ele que manda em tudo aqui. Né? E vou falar com os rabinos. Se os rabinos toparem, e eu estava indo para o Brasil. E ele foi. Com o rabino, teve a entrevista, eu estava entrando no avião e ele estava indo para a entrevista com o rabino. E o rabino aceitou ele na instituição. Mas, rabino, eu tenho só 2 dias para o meu visto acabar. Eu vou embora para a Etiópia. Disse, não vai embora. Se o rabino te aceitou na instituição, é porque ele vai tentar falar. Se o Beidin, se os Dayanim falar, não dá jeito, aí você vai embora. Aí o rabino aceitou. Disse, aí como é que eu vou fazer? Eu estava lá no Brasil, eu estava aí, acho que na Amazônia. Ele mandou, eu não sei o que eu vou fazer. Calma! Tem que ter paciência. Né? E mais paciência a gente, os rabinos, para poder acalmar aquela pessoa. Porque eu entendo perfeitamente, a vida dele está ali na mão. Aí eu disse, calma, você vai chegar. Quando eu estava já em Roma, voltando para a terra de Israel, eu disse, rabino, estou entrando com o Dayan para ver se ele abre minha pasta. Mas um dia eu estava em Manaus e disse, rabino, eu preciso que você escreva uma carta para mim. E eu falo direto. Escrever carta, para mim, tem que estar com 2 anos estudando comigo aqui. Não adianta pedir carta que eu não dou cartas. A pessoa tem que estar estudando comigo, tem que estar dentro de uma comunidade, então tem que ter tem cada caso é um caso. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu dei carta para ele porque eu fui rabino na Etiópia, eu conheço ele. Rabino, e agora? Escrevi uma carta, e aí, quando foi, eu estava chegando em Roma, ele disse, vai me deixando informado. Imagina, todo voo do Brasil para Roma, estava ali pensando, achei curioso como é que é essa entrevista para saber. Quando eu chego em Roma, ele não me manda nada. Eu, correndo, pego um avião daí lá de Roma para Israel. Quando eu chego em Israel, ele fala, rabino, quando eu falei que eu estudo com vocês, os Dayanim gostou tanto
que diz que conhece o Senhor. Né? E ali abriu a pasta dele. Então, cada pessoa é um universo. Não existe conta mais um, que é dois. Então, aqui é tefilá. O que eu vou pedir para vocês, e quem está estudando comigo, sabe como é que eu sou. Sou muito legal, muito legal, mas eu cobro de vocês, porque eu sei que se não cobrar de vocês, mais adiante, os outros lá vão cobrar e vão cobrar mais duro. Eu não vou ter essa paciência. Então, caiu na minha mão, eu tenho a obrigação de ensinar, instruir. E aí, o processo de conversão, a conversão, o processo em si, é consequência, porque a minha preocupação não é a conversão, minha preocupação é pós-conversão. Sempre que eu falo, existe vida pós-guiú? Existe. Ser um bom Yehudi, saber sobreviver às montanhas. Os sábios acrescentam, e amarás o convertido. Assim como Hashem ama o convertido, também Israel deve amá-lo e ajudá-lo a florescer espiritualmente. Quando um convertido é ferido por palavras e atitudes, a dor pode ser muito profunda, pois ele deixou tudo para se juntar ao nosso povo, o povo de Israel. Portanto, é dever da comunidade cercá-lo com carinho, apoiá-lo e respeitá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem alguma pergunta? Será? É isso aqui. Não é bem uma pergunta, mas voltando naquele assunto do judeu que chega com o celular na sinagoga, né? Esse Chega final de com o quê? semana Com o quê? aconteceu Chega com o quê? com um celular no Shabat, na sinagoga, né? Uhum, Essa semana eu estava aqui em Kiryat Yovel, né? A uhum. comunidade é bem fechada. E sentou do meu lado na sinagoga um rapaz que eu nunca tinha visto. E no Eu meio tô falando. da Amidala, apitou a notificação do celular dele. E aí você E, falou, sai de mim, seu impuro, vai me não, contaminar. assim, é, uma coisa que passou na minha cabeça imediatamente é que assim, puxa vida, bem do meu lado, o que está se convertendo aqui, o pessoal pode achar estranho, né? Mas aí, e daí imediatamente eu também pensei assim, a gente sempre tem que julgar favoravelmente, então pode ser que esse rapaz seja da Atsalá e ele esteja recebendo uma notificação para ajudar alguém. A Ou gente nunca talvez a sabe. mulher dele está grávida e aí ela vai precisava ir ao hospital em Shabat, ou ele precisa tomar medicamento, ou talvez ele não está nem aí, ele está tentando se É, conectar. Agora, e é todos aceitaram de boa, importante, né? Ninguém falou nada. é importante entender que você, dentro da sinagoga, você responde por você. Entende? Se você, ainda bem que não é vírus, que contamina. Raça Shalom, já pensou se secularismo contaminasse? Não. Eu queria que fosse a religiosidade, a Torá, contaminasse, para cada um ficar mais próximo da Torá. Né? Acho que quando a gente olha para as pessoas com respeito e caridade, para Ramin, a gente aproxima as pessoas. Quando a gente começa a se achar que a gente está no pedestal, você sabe quem eu sou Shelia. Eu sou a minha mãe, meu pai é judeu. E em gerações e gerações eu sou judeu. Eu sei ler a Torá, eu sou Razan, eu sou isso. Quando a gente sobe o nível, a gente afasta as pessoas e até a que é do chá, raça e shalom. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. O Moshe Rabbeinu, que era Moshe Rabbeinu, era uma pessoa humilde, a mais humilde. Quem sou eu na fila do pão? Eu vou ter carioquense, né, o Bruno e Sara. Quem sou eu na fila do pão? Então, a gente tem que ser humildes, tem que saber tratar tudo bem. E outra coisa muito bem legal, o mandamento de alegrar o convertido é cuidar do seu bem-estar. É o mandamento alegrar o convertido e se preocupar com suas necessidades emocionais e materiais. E está escrito, amarás o convertido
Deuteronômio 10, 19. Maldito é aquele que perverte os direitos de um convertido. Deuteronômio 27, 19. Disso aprendemos que uma pessoa deve ser sensível ao convertido, preocupar-se com o seu bem-estar, receber ele com alegria nas suas necessidades. Semana que vem tem mais. Brava, eu tenho uma dúvida também. Perguntas, vai. Uma curiosidade, é mais uma curiosidade. As pessoas que são Zerei Israel, o Giur delas, o processo, né? O Beidim é diferente do Giur dos demais? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? A única coisa que a gente pede para uma pessoa que vai voltar para Roots Lares é onde ela vai voltar. Por exemplo, uma pessoa não tem nexo, uma pessoa fazer uma conversão ortodoxa e voltar para SIC. Ah, sim. Ela não vai estar achando. Os Daelim vai dizer, so sorry. Você Mas vai aí fazer. o processo para ficar em Israel é o mesmo, hein? O processo Depende do processo. Outra vez, se for num tribunal particular, Benebrak, Gush Etzion, Benebrak é um pouquinho mais Caxias. Porque Benebrak, olha o carioquês, Marina, me perdoa que eu fiquei no Rio. Então, é mais Caxias o pessoal de Benebrak, porque eles querem saber aonde que você vai estar. E eles vão entregar a teu Dark Good de Benebrak depois de 1 ano. Não é sair para teu Dark como se fosse a alforria, não. Entendi. Vão lá perguntar, tá, o fulano e ciclano estão indo para a sinagoga, estão com o pintor Mitzvot? Aí o rabino vai dizer, tá, então a gente está mandando a teu Dark Good. Cada um tem os seus critérios. Né? Alarricamente, dizem que não é correto. Outros dizem que é, mas decisão dos sábios a gente não se mete. Eles têm razão, porque tem muita gente que vai, vem, faz em Benebrak. Lembra do chapéu que eu falei lá? Uhum. É coisa séria, coisa de me chamar, é coisa de alma. Por isso que eu falo, conversão tem que ser na terra de Israel. Agora, conversões que foram feitas alarricamente 30, 40 anos, é um outro contexto. Mas o que vale é o conversões ortodoxas, né? O que vale é a decisão da geração dos rabinos. Se todos os rabinos falam que aquela conversão não está boa, aí a pessoa precisa fazer um recall. Aí faz uma conversão de rumbra, sem berará, sem tudo, vai no micro, pronto, acabou. Aí pega um papel que pesa mais. Desmistificando esse tema, espero que tenham gostado. Gostou, Gabriel? Não. Opa, ótimo. Rabino, me diz uma coisa, como é que é exatamente... desculpa, só a última pergunta, só, eu sei que você tem outras coisas para fazer aí, mas Isso tem meu filho, entendeu? Eu sei que meu filho ele é menor de idade, entendeu? Como é que seria exatamente a parte dele do processo? Eu, digo assim, eu meio que já tenho uma noção. Enfim, tem que estudar, tudo mais, fazer às vezes Primeiro, verificação. você quando vai fazer uma conversão de um menor, no caso, o pai e a mãe, eles chamam Giul Katan, uma conversão de um menor. Sendo que o pai e a mãe se responsabilizam pelo rinu daquela criança. Então, quando aquela criança completa 13 anos, se for menino, 12 anos a menina, automaticamente a guiú dela, ela entra em vigor, sendo família, o pai que é do Shin. Tá? Por isso, geralmente, os rabinos, quando fazem o pai que é do Shin, eles botam as crianças dentro da roupa. Você já viu isso? Se terminaram a conversão e tem criança pequena, e aquela criança, não, logicamente, ela não recebeu o Kabbalat Mitzvot. Então, ela entra na roupa, ou seja, junto com os pais, para dizer, olha, quando completa 13 anos, ela automaticamente Kabbalat Mitzvah. Agora, quando é só um pai com seu filho, aí precisa de uma autorização da mãe que concorda que aquela criança
o pai faça a conversão ou a mãe faça a conversão daquela criança. E aí ele vai ter como se fosse Giul Katan. O que é Giul Katan? Vai dar Hinu para aquela criança. Quando ela completar 13 anos, ela vai voltar para o Beirim. Né? Vamos dizer, está cumprindo Torah e Mitzvot? Está cumprindo Torah e Mitzvot. Se ela não fez a Giul antes, deixa eu explicar melhor. Um judeu, ele está casado com uma goia. Aí ele tem um filho. Ele quer que esse filho seja judeu. Aí ele conversa com a não judia e diz, olha, deixa meu filho crescer na religião. Aí ele leva essa senhora grávida no Beidim e fala, ela quer que esse filho seja judeu. E eu me comprometo também. Aí o Beidim vai falar, você vai ter que se comprometer quando essa criança nascer, fazer a circuncisão, o Brit Milá, e dar a educação judaica. Quando ela completar 13 anos, você tem que trazer ela aqui. E aí vai fazer a Giul Katan. Ou seja, fica parado o processo até terminar os 13 anos. Aí depois os Dayanim vão ver se a criança aprendeu, teve o Yiddishkeit, uma Soret, e aí faz a conversão. No caso de menores que veio com o pai, vai fazer a conversão, vai ter o Beit Milá, Hatafat Adam. Por isso é importante fazer a circuncisão, ou não é circuncisão, mas é um procedimento que vai tirar o prepúcio para da criança tanto mais cedo melhor, porque o Moer não vai fazer, não importa, pode ser qualquer urologista, que geralmente o Moer da comunidade às vezes não acaba fazendo conforme cadê? Falando de Moer, só um minutinho, não vão embora. Vocês estão me fazendo ficar mais um pouquinho, mas eu vou ficar. Aqui, Brit Milá, Brit Kodem. Aqui é uma faca de Brit Milá. Aqui é o Magen. O que é o Magen? Eu acho que eu já mostrei para algumas pessoas aqui, mas é sempre bom relembrar. Tá. Magen, uma criança de 8 dias, tá? Vai se pegar o prepúcio e vai botar o prepúcio entre o Magen. Tá? Como é que vai fazer? Aqui é a glândula, a gente puxa todo a glândula, não, a pele, e essa... Glande. Como é que é? O Glândula. prepúcio. O prepúcio. Glande. Glande. E aí vai botar a glândula e vai separar entre a glândula. Tá? Aqui para proteger e aqui a pele. Aí a gente vai fazer a berahá. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Brit Milá. A gente vai fazer a berahá do Brit. Cortou, né? Essa mitzvah é do pai. Tá? Se o pai não sabe fazer, ele vai delegar essa mitzvah, vai ser o Shelia, o Moed. Cortou, tirou a glândula, a glândula ficou um pouco ainda com pele, né? Então a gente vai fazer, estou falando de uma criança de 8 dias, a gente com a unha ou com a tesoura, que a gente já tem tudo esterilizado, tá? A tesoura está aqui, a gente corta o restante embaixo, e aí vai abrir igualzinho uma camisa, dobrar uma camisa, né? E botar a glândula para fora. E aquela pelinha vai grudar automaticamente aqui. Ela gruda automaticamente, tá, senhores? E aí vai enrolar, passar um creme. Parece um pouquinho doloroso pra gente, para sua criança não, porque ela não tem as aveias.
A mãe chora, fica sentada lá no canto, ai, meu filho. E o pai tá ali, desmaia, não desmaia. Mas é assim. Com 8 dias não tem as aveias, não desenvolveu as aveias ainda. Então, ela cola, mas em fita cola, depois que você virou. E aí passa o creme para não infeccionar, por isso é importante estar bem ensinado. E aí, antes de fazer isso, antes de passar o negócio, a gente tem metiçar. O que é metiçar? Sugar, né? Bota no blender aqui e vai chupar o sangue. E o sangue fica aqui, não vai ter contato com o sangue. Por isso, muitos haredis, a comunidade haredi, bota a boca. Aí tem problemas com herpes. Mas a forma correta é ter esse caixa que a gente chama, né? E aí vai puxar. E aí vai estancar o sangue, trocar o sangue e vai estancar. Não vai ter sangue, mas não tem infecção. E aí passa a fita, os cremes, depois de 3 dias já está cicatrizado e a criança segue a vida. Agora, como é que eu faço? Uma criança de 8 anos, uma criança de 3 anos, cirurgia, não vem aqui, não vem com o rabino, porque eu não resolvo. Né? Tem que ser um médico urologista que vai dar anestesia local, né? Especializado. Quem quer vir para a Terra de Israel, tem rabinos que fazem aqui, né? Tanto para criança e para pessoas que têm melhores idades. Então, tudo tem jeito, até para a morte. A gente faz a parada. Tô brincando. Vocês gostaram dessa extra? Eu gostei, Com Irav. Já certeza. tá podendo agora nas próximas fazer. Não, não estou fazendo, não. Isso só as teorias. Eu não faço. Eu fiz, a última vez, eu fiz com uma pessoa do... Quando eu estava estudando para ser moer, eu fiz com sudanês. Por quê? Em Tel Aviv tem muitos sudaneses, né? Refugiados, entre eles, que chegam na terra de Israel. Então, quando eu estava estudando para ser moer, a gente tinha que fazer. Eu fazia as bonecas, os bonecos que tinham, né? A gente fazia. Eu fiz Brit Milá em quase 1000 bonecas. Né? E eu era bom. E aí, teve um momento que a gente tinha que fazer e aí, os sudaneses vêm com muitas doenças venéricas, doenças transmissíveis, né? E quem tem a circuncisão não transmite. E eles não tinham dinheiro para fazer isso, é muito dinheiro para fazer cirurgia. Hoje em dia o Estado está ajudando, na minha época não era mais complicado. Então, as escolas de Brit Milá fechavam com os alunos específicos, os professores de Moé achavam que tem boa mão e tudo, não é assim, terminou, vai fazer, não é xeritar, né? Até o pessoal fala, Rabino, não vá confundir a faca de xeritar com a faca de milá, né? Embora eu sou bom de facas, tanto de xeritar como de milá. E Lembro de aí, ter escutado hã? muito do Rabino Milstein na Yeshiva. Xeritar? Que bom. Né? Tá pelo de Milá. Ele deu aula pra gente na época. Aí ele fazia muito essa piada. Pô, posso fazer a milagre de vocês e trocar faca? Eu sou muito bom de facas. Então, depois disso, a gente foi fazer. Eu fiz fazer de um sudanês, de uma criança. E deu graças a Deus tudo bem. Mas para continuar a vida de moer, você tem que estar rodando com um moer profissional. E ele vai te ensinar. É tipo um mestrado, um doutorado, até você fazer a fama e tudo. É complicado, principalmente aqui na Terra de Israel. Então, é um curso que eu sou do teórico. Eu não faço física, né? Só se for necessário. Mas, graças a Deus, ainda nunca foi necessário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra semana que vem, no mesmo bate-canal, na mesma aula. A gente está 2 horas aqui no domingo para vocês. Domingo, amanhã tem que trabalhar vocês também. E vocês não me largam. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Irav. Tchau, tchau, Já voltou. Boa,